Bom, gente, vamos lá, bom dia. Dando continuidade na nossa aula, né, sobre vozes verbais, nós vamos aprender hoje como transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica, ok? O que eu tenho que prestar atenção quando eu vou fazer essa transformação da voz passiva sintética para a voz passiva analítica? Primeira coisa, eu tenho que observar que o meu verbo aqui, ó, ele vem com a partícula passivadora o ser. E tenho que observar se ele está no presente ou no passado. E se o meu sujeito está no singular ou plural. Por quê? Porque eu vou ter que transformar isso aqui em voz passiva analítica, que é aquela primeira lá que nós aprendemos, lá no primeiro vídeo. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que pegar o sujeito, então aqui no caso, roupas usadas, eu tenho que colocar o verbo, e se ele estiver no presente, eu tenho que observar isso. Então, eu vou colocar roupas usadas são vendidas, porque eu vou transformar esse verbo que está aqui em dois verbos, que é a passiva analítica que nós colocamos. Vamos lá. Roupas usadas são vendidas. Olha a segunda frase também, ó. Meu sujeito é máquina de lavar. O meu verbo aqui, ó, conserta-se, ele está na voz passiva sintética. Olha aqui, o verbo mais a partícula passivadora, certo? Então, vamos lá. Máquina de lavar. O meu verbo está no presente, então eu tenho que colocar é. Máquina de lavar é consertada. E por que o é aqui, no caso? Porque o meu sujeito, ele está no singular. Então, eu também tenho que observar isso na hora que eu vou fazer essa transformação. Compra-se ouro. Ouro está no singular, o meu verbo está no presente, então como que eu vou transformar isso aqui colocando dois verbos? Ouro é comprado. Na letra D, ainda a gente continua com o mesmo exercício, ó. Alugam-se roupas. Ó, meu sujeito está no plural, alugam-se está no presente, então na hora que eu for transformar isso, também tem que prestar atenção. Roupas são alugadas. Ó, quebraram-se os ovos, ó. Plural o meu sujeito, o meu verbo está no passado, então aqui, ó, esse verbo ser, ele vai ficar diferente aqui. Então, ó, os ovos foram quebrados. Por que foram quebrados? Porque aqui eu tenho quebraram-se. Então, aqui eu tenho o verbo no passado. Para eu fazer essa transformação, o que eu tive que prestar atenção? Primeiro, né? Eu tive que olhar se o verbo vinha com a partícula passivadora, para eu saber que eu tenho que transformar que ele estava na voz sintética, observar se o verbo está no presente ou no passado, e observar se o sujeito que vem após o verbo está no singular ou no plural. Tudo isso eu tenho que observar quando eu vou fazer essa transformação dessa frase. Bom, gente, agora nós vamos fazer o contrário. As frases vão estar na voz passiva analítica e nós vamos ter que colocar na voz passiva sintética. Então, o que é que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que prestar atenção primeiro nos dois verbos que eu tenho na frase. Olha aqui, ó. Foram realizadas. Por quê? Quando eu tenho a voz passiva analítica, eu tenho dois verbos. Então, olha aqui, ó. Foram realizadas. Olha aqui. Eu tenho foram, então eu sei que essa frase aqui, a hora que o meu verbo for lá para baixo, ele vai ter que estar no passado, ok? Aqui eu tenho as reuniões previstas, que são o meu sujeito. Eu tenho que prestar atenção se esse sujeito está no singular ou se ele está no plural. Como que eu faço essa transformação? Eu vou trocar os dois verbos que eu tenho lá por um só. Realizaram-se. Foram realizadas, passado, realizaram-se as reuniões previstas. Então, eu troco esses dois verbos por um, coloco a partícula passivadora ser e coloco o meu sujeito. Vamos lá para a letra B. Foram conferidos todos os documentos. Olha os dois verbos. Foram conferidos. Meu verbo está no passado. Todos os documentos é o meu sujeito, está no plural. Então, eu vou ter que transformar o verbo principal, o conferidos, em um só, né?
Então, lá, conferiram-se todos os documentos. Apartamentos são alugados, olha lá. Eu tenho são alugados, então o meu verbo ser está no presente. Eu tenho o meu sujeito, que está no plural. Então, ó, apartamentos são alugados, alugam-se apartamentos. Eu tenho que combinar esse meu verbo, tá? Com o meu sujeito. Se tivesse ali, ó, apartamento é alugado, eu teria que colocar aluga-se apartamento, porque ele tem que combinar, tem que fazer a concordância, tá? Os carros novos são vendidos a altos preços. Então, ó, são vendidos, eu tenho meu sujeito, os carros novos, o meu verbo tá no presente, porque eu tenho são, então eu vou colocar o quê? Vendem-se carros novos a altos preços. Vendem-se por quê? Porque eu tô falando de carros, tá? Se eu estivesse falando de carro, seria vender-se, tudo bem? E ele tem que combinar. E eu percebi que vocês erraram bastante nessa atividade aqui, com essa combinação, observando isso, tá? As matas foram derrubadas. Passado, olha lá o foram. O verbo ser está no passado. Então, eu tenho as matas que tá no plural. Então, olha lá. Como que eu coloco? Derrubaram-se as matas, porque foi como se fosse ontem, ok? O tesouro foi encontrado. Olha lá, foi também está no passado. Só que eu tenho lá o tesouro. Então, eu tenho no singular. Então, encontrou-se o tesouro. Para eu realizar essa atividade, essa transformação da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, o que eu tive que prestar atenção? Primeiro, eu tive que encontrar aqueles dois verbos, né? Que é a característica da voz passiva analítica. Tem dois verbos. Então, era o verbo ser, que se foi no passado, se estava no passado, é o foi, foram, né? Mas o verbo no particípio. Eu encontrei eles lá. Observei se eles estavam no presente ou se eles estavam no passado. Depois disso, o que eu fiz? Observei se o sujeito estava no singular ou no plural. Então, como é que nós fazemos essa transformação? Nós substituímos os dois verbos por um e acrescentamos a partícula passivadora ser. Depois, o que eu fiz? Coloquei lá o sujeito da frase. É assim que a gente transforma, certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos analisar quando o verbo estiver no futuro, que vocês também tiveram uma dificuldade.